Existe algo curioso sobre a forma como as pessoas percebem força. Mas antes de começarmos, se você gosta de conteúdo sobre psicologia, estratégia e desenvolvimento mental, já deixa o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. E se você ainda não viu, dá uma olhada também na aba Comunidade do canal. Eu sempre posto perguntas, reflexões e conteúdos extras por lá que não aparecem nos vídeos. Agora, vamos ao ponto principal. Existe algo curioso sobre a forma como as pessoas percebem força. Muitas vezes não tem nada a ver com aparência, nem com dinheiro, nem com status. Na verdade, a percepção de força ou fraqueza nasce em pequenos comportamentos. Comportamento 1. A necessidade de agradar. Existe um comportamento que à primeira vista parece positivo. Ser educado, ser gentil, ser prestativo. Mas quando esse comportamento se transforma em necessidade constante de agradar, algo muda. A pessoa começa a dizer sim para tudo. Aceita pedidos que não quer aceitar. Concorda com opiniões que não acredita. Permite situações que claramente ultrapassam seus limites. Tudo para evitar uma coisa muito simples: desagradar alguém. O problema é que o cérebro humano percebe rapidamente esse padrão. Quando alguém parece incapaz de dizer não, automaticamente passa a ser visto como alguém fácil de pressionar. E respeito raramente nasce onde não existem limites. Pessoas que realmente são respeitadas possuem algo muito claro. Elas sabem quando recusar. Sem agressividade, sem explicações longas, sem medo. Apenas uma decisão simples, porque no fundo existe uma regra silenciosa nas interações humanas. Quem tenta agradar o tempo todo acaba sendo levado cada vez menos a sério. Comportamento 2. Explicar demais. Outro comportamento muito comum é a necessidade constante de se explicar. Algumas pessoas sentem que precisam justificar tudo. Se chegam atrasadas, contam uma longa história. Se recusam um convite, explicam cada detalhe. Se tomam uma decisão, tentam convencer todos ao redor de que estão certos. Mas esse comportamento revela algo que muitas vezes passa despercebido: insegurança. Porque quando alguém tem absoluta certeza de uma decisão, não sente necessidade de defendê-la o tempo todo. Existe uma diferença enorme entre explicar algo uma vez e tentar justificar a própria existência. Pessoas que transmitem confiança costumam fazer algo muito simples. Elas tomam decisões e seguem em frente, sem discursos longos, sem justificativas intermináveis. Porque quem vive tentando provar que está certo, muitas vezes parece alguém que ainda está tentando convencer a si mesmo. Comportamento 3. Buscar atenção o tempo todo. Existe um tipo de energia que imediatamente revela a insegurança: a necessidade constante de atenção. É possível perceber isso em qualquer ambiente. A pessoa que precisa falar mais alto que todo mundo, que interrompe conversas, que tenta impressionar o tempo todo. Mas o que ela não percebe é que quanto mais tenta chamar atenção, mais transmite ansiedade. Pessoas realmente seguras raramente fazem isso. Elas entram em um ambiente, observam, escutam e falam apenas quando necessário. E, curiosamente, são justamente essas pessoas que acabam sendo mais notadas, porque presença verdadeira não nasce do barulho. Nasce do controle, calma, silêncio, observação. Essas qualidades criam algo poderoso: autoridade natural. Comportamento 4. Reagir a tudo. Existe uma diferença enorme entre alguém que reage e alguém que escolhe quando reagir. Algumas pessoas parecem emocionalmente previsíveis. Qualquer crítica gera irritação. Qualquer provocação vira discussão. Qualquer comentário negativo se transforma em conflito. Esse tipo de comportamento revela algo importante: falta de controle emocional. E controle emocional é uma das características mais associadas à força psicológica. Imagine duas pessoas sendo provocadas. Uma delas perde a calma imediatamente. A outra permanece tranquila. Qual delas parece mais segura? Exatamente, porque calma transmite uma mensagem silenciosa: controle interno. E quem controla a si mesmo raramente precisa provar algo para os outros. Comportamento 5.
falar demais sobre a própria vida. Algumas pessoas revelam tudo sobre si mesmas: planos, problemas, objetivos. Elas contam cada detalhe da própria vida para qualquer pessoa. Mas existe um princípio psicológico interessante. Quanto mais previsível alguém se torna, menos poder social possui. Informação sempre foi uma forma de poder. Quem revela tudo se torna completamente transparente. E pessoas transparentes são fáceis de prever. Pessoas que despertam respeito costumam fazer algo diferente. Elas escutam mais, observam mais e revelam apenas o necessário. Sempre existe uma parte delas que permanece em silêncio. Esse pequeno mistério cria algo poderoso: curiosidade. E curiosidade frequentemente se transforma em respeito. Comportamento 6. Tentar provar valor o tempo todo. Existe um comportamento que parece confiança, mas na verdade revela o oposto: a necessidade constante de provar valor. Algumas pessoas sentem que precisam impressionar o tempo todo. Falam sobre conquistas, sobre dinheiro, sobre status. Mas, curiosamente, quanto mais alguém tenta provar valor, mais parece que está tentando convencer o mundo de algo. Pessoas realmente seguras raramente fazem isso. Elas não precisam anunciar quem são. A confiança verdadeira aparece em coisas muito mais sutis: postura, tom de voz, decisões. É uma segurança silenciosa. E justamente por ser silenciosa, ela se torna muito mais poderosa. Comportamento 7. Falta de disciplina. Existe um comportamento que lentamente destrói a forma como as pessoas são vistas: falta de disciplina. Pessoas sem disciplina começam muitas coisas, mas raramente terminam. Prometem mudanças, mas continuam repetindo os mesmos hábitos. Com o tempo, aqueles ao redor começam a perceber esse padrão. E algo invisível acontece: a confiança desaparece. Porque disciplina é a ponte entre intenção e realidade. Sem disciplina, palavras não têm peso, promessas não têm valor. E quando palavras perdem valor, o respeito começa a desaparecer. Se este vídeo fez você refletir sobre algo, deixe seu like e escreva nos comentários: qual desses comportamentos você mais vê nas pessoas hoje? Eu sempre leio os comentários. E se quiser mais conteúdos como este, confira também os vídeos que estão aparecendo na tela agora.